Bom, bom dia pessoal da Escola Profissional. Aqui quem fala é o professor Acílio de História. E nesse momento de pandemia, a gente está tendo aulas remotas enquanto a gente não pode ter aula presencial por causa do coronavírus. Eu espero que todo mundo esteja muito bem, tomando todas as precauções nesse período, né? Mas a Prefeitura de Lafayette decidiu seguir, né, o plano de estudo tutorado da, do estado de Minas Gerais. Então eu resolvi gravar um vídeo, tá? Só para dar umas orientações para vocês na resolução do PET do oitavo ano de História. Então assim, vou deixar lá na plataforma, no Google Sala de Aula, que foi a maneira que a escola escolheu para poder entrar em contato com vocês, é, um material, né? Eu vou deixar lá o PET em formato de Word, se vocês quiserem baixar ele para o computador. Deixar também esse vídeo, outros vídeos que vão ajudar vocês a resolver as questões do oitavo ano. Vocês resolvendo, vocês podem voltar ao Google Sala de Aula, que vai ter lá o Google Formulário, vai ter as questões lá para vocês responderem online, entendeu? Que eu acho que é um pouco mais prático para poder corrigir. Aquele que não conseguir acessar o material, não tem problema. Quando a gente voltar, a gente vai olhar o material físico, né? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer nesse plano de estudo tutorado do oitavo ano? Aqui tem algumas recomendações, né? Explicando o movimento. Aí, na semana 1, né, já vem falando do antigo regime, né? E vem falando da matéria que a gente já tinha visto em sala de aula. A matéria aqui é o iluminismo. O iluminismo, no livro didático de vocês, a gente trabalhou ele nas páginas 44 a 51 do livro didático. Então, 44 a 51, você pode ler o capítulo que você com certeza vai responder as questões. Também, se vocês quiserem usar o caderno, né, e dar uma revisada, vamos lá. Atividade 1. Aí você vai ver o que é o iluminismo. Eu vou deixar um vídeo também sobre o assunto. Você imagina que todos estavam satisfeitos com a estrutura da sociedade moderna? Recorde algumas vantagens e desvantagens de cada um dos grupos sociais do mundo moderno. Dessa forma, tente responder a pergunta. Então, nessa questão, vocês vão colocar, né, a estrutura de cada um dos grupos que tinha lá no iluminismo, né? A estrutura que tinha lá no antigo regime, como é que ela funcionava, né? As classes sociais do antigo regime e como que o iluminismo está querendo modificar o mundo, né? Então dá uma lida sobre a matéria no livro e você vai falar dos dois grupos, né? Ou mais grupos que tiverem, a estrutura da sociedade moderna, as classes sociais atuais e as que tinham antes lá no antigo regime. E aí o que mudou, tá? Continuando, atividade 2. Leia o texto abaixo sobre iluminismo para fazer a atividade proposta. Bom, a atividade 2, gente, é basicamente só ler. Ler isso aqui. E aí a gente tem a atividade 3, que é complementar a ela. Aí também a gente está continuando com a parte do iluminismo. Aí a letra A. Atualmente, muitos estados nacionais estão organizados com base no princípio da divisão dos poderes. Pesquise e descubra quais são os princípios fundamentais que norteiam o governo democrático no Brasil presentes na Constituição Federal de 1988. Aí tem um link e aí você tem que fazer um paralelo. No que tem o iluminismo, né, os princípios do iluminismo, as ideias iluministas, a ver com o governo de hoje em dia e com a Constituição brasileira. Entendeu? Na letra B, está aqui, ó, os três poderes. Aí está perguntando:
Pode-se dizer que essa forma de divisão de poderes tem relação com o iluminismo? Quem já leu e já estudou já sabe, né? Aí o que vai responder? Vai correlacionar esses três poderes. A gente já tem até um pensador, só também lê no texto aqui, você vai descobrir qual que é o pensador e qual que é a correlação. A gente está na semana 2, a gente continua ainda com o antigo regime em crise, que é o tema. Aqui a gente já fala da Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa é um assunto que faz parte da Revolução Inglesa. Nós também já estudamos isso esse ano e está justamente no capítulo 1 das Revoluções. Então, entre a página 12 e a 16, você vai ver falando sobre a Revolução Gloriosa. Aí aqui está dando um parâmetro do que foi a Revolução Gloriosa. E aí, ó, atividade 1. Um legado da Revolução Gloriosa, da Revolução Inglesa como um todo, foi a Declaração de Direitos, Bill of Rights. Aí vem falando sobre a Revolução Gloriosa, né? E a Declaração de Direitos, tem um texto falando sobre ela. E aí embaixo vem assim perguntando. O documento anterior, também conhecido como Bill of Rights, consolidou na Inglaterra qual regime político? Aí você tem que ver o seguinte, qual regime político que foi colocado lá, qual foi o sistema de governo. E dentro da Revolução Inglesa, a gente viu que houve uma mudança política dentro da Inglaterra. Aí é só ler de novo, ou então dar uma olhadinha no caderno, que tem um questionário, né, sobre isso, sobre o sistema que foi colocado lá. Que houve uma transição da forma de governo do antigo regime para a forma de governo de hoje em dia lá na Inglaterra, que dura até hoje. Aí você descobrir esse sistema de governo e falando um pouco sobre ele, você na outra questão você vai falar quais são as características desse novo regime de governo, o regime atual que tem lá na Inglaterra. Qual a relação entre a Declaração de Direitos de 1689 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789? Então aqui vocês vão fazer uma correlação entre dois documentos. Esses dois documentos, vocês vão ter que fazer uma pesquisazinha na internet, né? Porque são dois documentos diferentes. A Declaração de Direitos é lá da Inglaterra, essa de 1689, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 é da Revolução Francesa. E a gente ainda não estudou a Revolução Francesa, mas você vai comparar um documento com o outro. Revolução Francesa, no nosso capítulo, está lá na página 56 até 65. Seria bom dar uma lida nesse capítulo, ou então pegar os dois documentos mesmo online e fazer a comparação, tá bom? Você acha que no Brasil todos esses direitos contidos nessa declaração são respeitados? Justifique sua resposta. Então você vai ver os direitos que estão colocados lá na declaração e opinar se eles são respeitados ou não e justificar. Se sim, por quê? Se não, por quê também. Então, tranquilo até aí, né? Semana 3. Falando agora da Revolução Industrial. Revolução Industrial foi uma matéria que a gente já estudou no capítulo 2, páginas 21 a 31. Tá? E aí tem aqui alguns dados. Aí atividade 1. Antes da existência das máquinas, a maioria das pessoas vivia no campo. Seus utensílios, ferramentas e roupas eram produzidos pelas próprias pessoas ou pelos artesãos. Escreva um parágrafo de aproximadamente 6 linhas contando como seria seu dia se não existisse nenhuma máquina.
Então, é uma atividade imaginativa, você imaginar como que seria um mundo sem máquinas, né? Atividade 2. O principal reflexo da Revolução foi a transformação nas condições de vida nos países industriais em relação aos outros países da época, havendo uma mudança nas necessidades de consumo da população conforme novas mercadorias foram sendo produzidas. Veja nessa imagem como era uma indústria têxtil que funcionava na Inglaterra nos séculos 18 e 19. Aqui você vai completar a frase, né? A substituição das, aí vai usar uma dessas palavras para poder completar toda essa frase aqui, tá? Atividade 3. Você vai refletir um pouco, né, sobre, aqui tem uma imagem da Revolução Industrial antiga e uma moderna, né, das máquinas hoje em dia. Colocar, você acha que o nosso país investe em tecnologia? Sim, não e justificar. As novas tecnologias trazem benefícios para todos de forma igualitária, quer dizer, atinge todo mundo de forma igual um avanço tecnológico, né? E aí vocês opinarem também. Letra C. Quais os impactos ambientais dessas novas tecnologias? Como que essas tecnologias influenciam no meio ambiente? Semana 4. Continua com a Revolução Industrial. Pesquise e responda no seu caderno. A primeira indústria a utilizar máquinas foi a de tecidos de algodão. Por que o empresariado inglês se interessou em mecanizar primeiramente a produção de tecidos de algodão, inclusive oferecendo prêmios em dinheiro para quem inventasse máquinas de fiar de tecido? Aí no caso você vai ter que fazer uma pesquisa sobre a Revolução Industrial lá na Inglaterra e especificamente sobre isso, sobre as máquinas têxteis, né, de tecidos na Inglaterra e por que houve investimento nessa área. E responder aqui. Atividade 2. Na Inglaterra, com o crescimento das fábricas, ocorreu uma divisão muito maior do trabalho e, consequentemente, um aumento da produtividade. Isto é, passou-se a produzir mais em menos tempo. Com a produção em larga escala, a Inglaterra passou a ser o armazém do mundo. Você concorda que a Inglaterra, a partir da Revolução Industrial, passou a ser considerada o armazém do mundo? Por que passou a produzir e estocar a produção e assim atender a vários mercados consumidores? Sim ou não, justificar. Letra B. Você sabe o que é um armazém? Para que serve o armazém? E atividade 3. A partir da leitura dos quadrinhos dessa charge, né, o cara falando que disse a esse homem que trabalhasse mais depressa. Quanto lhe paga? R$20 por dia. Aonde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? Vendo a mercadoria. E quem faz a mercadoria? Ele. E quanta mercadoria faz ele por dia? No valor de R$240. Então não é você que lhe paga, mas é ele que lhe paga R$220 por dia para que lhe diga que trabalhe mais depressa. Mas sou eu o proprietário das máquinas. E como consegui essas máquinas? Vendi a mercadoria e comprei as máquinas. E quem fez a mercadoria? Cuidado, eles podem ouvir. Sacou? Você acha justa a condição dos trabalhadores durante a Revolução Industrial? Justificar a sua resposta. Falar sim ou não, né, na condição de trabalho, né, que a gente estudou lá na Revolução Industrial, que, né, não tinha leis trabalhistas, e você justificar aqui se você concorda ou não com essa forma de trabalho, tá bom? Obrigado pela atenção e tenha um bom dia.